bastante, tá? No final também será enviado o link pelo chat com um formulário para que vocês preencham, que será o registro da presença de vocês nesta noite, tá? Então, nesse momento, eu tenho a honra aí de convidar o professor Écio Costa para dar a palestra sobre cenários econômicos e dos mercados no Brasil e resto do mundo, para onde estamos caminhando. Vou deixar aí que o professor Écio ele se apresente para vocês. Seja bem-vindo, professor, e sucesso nessa noite. Obrigado, Hugo. Prazer estar conversando com vocês no Congresso e acho que a gente vai poder compartilhar, né, de algumas informações úteis, né, que ajudam a entender melhor o que está acontecendo na economia e nos mercados, né. Eu não vou apresentar slides, mas apenas para as pessoas me conhecerem melhor, só vou fazer essa única imagem aqui que eu vou apresentar para vocês. Acho que está todo mundo vendo aí, né? Então, eu sou professor de economia da UFPE, lá eu fiz também minha graduação, e aí em seguida fui para os Estados Unidos, onde fiz o mestrado, PhD, pós-doutorado em economia pela Universidade da Geórgia, e voltei como professor para cá, no Brasil, já como professor da UFPE. Hoje eu sou professor titular da universidade, já escrevi aí mais de 60 artigos científicos e livros na área de economia, em diversas áreas. Atuo também como um consultor de empresas, onde a gente tem como principal foco a atuação na área de elaboração de projetos para captação de recursos junto a bancos de fomento, principalmente o Banco Nordeste, mas também BNDES, Caixa e demais bancos. Isso tudo como sócio da SEDES Consultoria e Planejamento. Hoje eu também estou como economista-chefe do LIDE Pernambuco, né, que é uma instituição que agrega as principais empresas da economia pernambucana, são associadas ao sistema LIDE Pernambuco, eu sou economista-chefe de lá. E alguns de vocês talvez me conheçam também como colunista da CBN Recife, da CBN Caruaru, da Grande Rio FM lá em Petrolina, e também sou, como chamam, articulista, né, do Diário de Pernambuco. Todas as segundas-feiras tem um artigo meu com a temática de economia e negócios. Sou consultor do Sebrae, já prestei consultoria para FIEP, que é a Federação da Indústria, a Federação da Agricultura, a ASPA, que é a Associação dos Atacadistas de Pernambuco, a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, diversas entidades eu já prestei consultoria, além de empresas, né, de todos os setores, né, do agronegócio, indústria, setor de serviços, onde a gente faz os projetos, como também a gente elabora plano de negócios, fazemos valuation de empresas, formatação de franquias, captação de investidores. E para essas instituições que eu mencionei, a gente também desenvolve muitos estudos e pesquisas sobre desenvolvimento econômico, cenários, avaliação de políticas públicas, e assim vai. Então, eu sou muito atuante nas redes sociais, onde eu compartilho muitas informações sobre a economia brasileira, sobre os negócios, também compartilho textos e áudios das minhas colunas. Quem quiser seguir meu perfil no Instagram, no Twitter e assim vai, basta procurar por @EcioCosta, ou se quiser pode utilizar o seu celular e apontar com a câmera para esse QR Code, que vai aparecer aí toda uma lista de mídias sociais onde estou presente, inclusive no próprio YouTube, tá certo? Mas, deixa eu só finalizar aqui o compartilhamento. Mas vamos para a nossa conversa, né? A gente está vivendo momentos aí bastante relevantes na economia brasileira e também na economia mundial, tá? E aí, geralmente, nas minhas falas, eu começo pelo cenário externo e depois eu vou para o cenário doméstico, né, para o cenário interno aqui no Brasil. Até porque
nós não vivemos numa ilha, né? E tudo que acontece lá fora termina trazendo repercussões aqui para dentro. Veja, por exemplo, há poucos anos atrás, né, em 2020, a gente teve uma pandemia que não se iniciou aqui no Brasil. Ela começou lá na China, foi se espalhando para a Europa e terminou chegando aqui também no Brasil. E trouxe consequências de saúde, como trouxe também consequências econômicas. Mas isso é já meio que um capítulo meio que do passado, né? Felizmente, conseguimos uma vacina e o número de casos vem caindo drasticamente, a gente já tem uma economia bem mais liberada, né? Mas isso trouxe solavancos, né, na economia internacional e aqui no Brasil. Lá fora, aqui também no Brasil, nós tivemos várias políticas de estímulos fiscais e monetários para tentar manter a economia viva, né, enquanto a gente vivia muito aquela questão do fique em casa, né, para se proteger com os problemas da pandemia. E o que é que eu chamo de estímulos fiscais e monetários? Os governos dos países, né, lá nos Estados Unidos, na União Europeia, aqui no Brasil, lançaram mão de diversas políticas com gastos, né, com transferência de renda, como auxílio emergencial, por exemplo, né, com emissão também de moeda ou compra de títulos, que aumentou a liquidez da economia, aumentou a quantidade de dinheiro que estava na economia, para tentar justamente fazer com que os países não afundassem tanto com a paralisação das atividades econômicas. Então, isso, como eu disse, aconteceu na maioria dos países, aqui também. Teve um certo sucesso, né? Aqui, o auxílio emergencial, por exemplo, ajudou muito a economia de cidades e de estados da região Nordeste. Eu fiz um estudo sobre isso, inclusive, que teve repercussão nacional, repercussão internacional. Dei entrevista para Jornal Nacional, para Valor Econômico, Folha, todos os meios de comunicação que você imaginar, inclusive a própria Bloomberg, lá nos Estados Unidos, Rede Árabe, sobre os impactos a nível municipal do auxílio emergencial. E aí o meu estudo revelava justamente um impacto muito forte aqui na economia nordestina, na economia pernambucana. Algumas cidades, isso trouxe um impacto de mais de 30% do PIB dessas cidades, né? Então, isso foi muito importante. Mas aí isso trouxe uma consequência posterior, né? Você teve excesso de dinheiro, excesso de gastos, e a oferta ela ficou totalmente bagunçada com a pandemia. Você teve aí muitos portos que foram fechados, muitas fábricas que foram fechadas, e isso tudo desmantelou diversas cadeias produtivas. Então você tinha de um lado excesso de estímulos e do outro lado um problema de oferta. O que é que acontece quando você tem isso? Inflação, né? Então a gente começou a sair da pandemia e começou a ver um problema de inflação aqui no Brasil e também lá fora, né? Mas isso iria, de certa forma, ser tratado, né? Aqui no Brasil, durante a pandemia, o Banco Central reduziu as taxas de juros para 2% ao ano, né? Isso foi a menor taxa, né, que se tem conhecimento, né, aqui da economia brasileira, desde o início, né, da política monetária controlada pelo Banco Central. E aí, de uma hora para outra, o Banco Central, antecipadamente, inclusive aos demais bancos centrais, começou a elevar a taxa de juros, né, para justamente controlar a inflação. E os outros países deixaram para lá, acharam que era uma inflação transitória, né? Só que aí o que é que aconteceu? No início desse ano, mais ou menos em março, tivemos um outro acontecimento geopolítico internacional que foi muito sério, que está trazendo consequências até agora. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? De imediato, muitas pessoas achavam que isso ia ser um problema de curto prazo, de curtíssimo prazo, né? E que rapidamente iria ser resolvido com algumas poucas sanções econômicas,
ou que a Ucrânia não iria resistir. Só que o evento da invasão russa vem perdurando até hoje, né? Até hoje isso não foi resolvido. E aí trouxe uma nova onda de problemas para os países, né? Primeiro, o preço do petróleo disparou, né? Porque a Rússia está entre os maiores produtores do mundo, é o segundo maior produtor do mundo de petróleo, e também é o primeiro maior produtor do mundo de gás natural, que para a gente não depende tanto do gás natural da Rússia, mas a União Europeia depende, né? Então, isso também desmantelou muito os mercados internacionais. Inclusive, eu acho que o próprio Putin achava que ia ser algo muito rápido, só que a OTAN, né, com seus aliados, impuseram diversas sanções econômicas, né, contra a Rússia, e isso começou a escalar a problemática, né, fazendo com que você tivesse novamente vários problemas de oferta, mas principalmente oferta de commodities, né, minerais, combustíveis, né, como eu mencionei, petróleo, gás natural, e também de commodities agrícolas. Por quê? O país invadido, né, a Ucrânia, é um grande produtor, né, de commodities agrícolas, principalmente o trigo. Né? O trigo, o sorgo. E quando você teve essa interrupção ou redução no fornecimento dessas commodities no mercado mundial, isso terminou se espalhando com diversas outras commodities, elevando o preço dessas commodities e trazendo mais inflação. Então, o Brasil sofreu consequências, né, ainda sofre consequências, né, de problemas com preços de commodities mais elevados por conta disso. Da mesma forma, diversos outros países vêm passando também por essa situação. Tá? Então, esse é um contexto internacional que termina nos impactando muito. E agora, recentemente, semana passada, por exemplo, tivemos a Super Quarta, né, que é um dia onde você tem reunião do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil e do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, no mesmo dia, e lá nos Estados Unidos os juros foram elevados pela segunda ou terceira vez, né, em 0,75 ponto percentual. E aqui no Brasil, como a gente já tinha se antecipado, né, a gente foi de 2% ao ano para 13,75% ao ano, o Banco Central resolveu parar por aí, né, dizer, olha, agora vamos observar mais o mercado e vamos manter esse patamar de 13,75%. De fato, a inflação aqui no Brasil já vem começando a ceder, né, e agora eu já vou começar a falar um pouco mais aqui no Brasil. Né. A gente teve hoje a divulgação do IPCA 15, referente ao mês de setembro, é uma prévia, né, do IPCA. O IPCA mede a nossa inflação oficial com o segundo mês consecutivo de deflação e já no acumulado de 12 meses, uma inflação abaixo de 8%. Né? Só que o IPCA 15, como eu disse, é uma prévia do IPCA. Quando virar o mês, a gente vai ter a inflação oficial referente ao mês de setembro, que deve seguir na mesma linha, né, mostrando que a inflação brasileira já fica abaixo dos 8%. Lá nos Estados Unidos e diversos países da zona do euro, o Japão não, diversos outros países elevaram suas taxas de juros na semana passada, justamente para conter a inflação, né, porque enquanto a gente está agora nesse momento de redução, eles estão num momento de pico de inflação e estão entrando no inverno, né? Ou seja, as coisas vão ficar mais caras, principalmente o gás natural, onde eles têm um problema sério na relação com a Rússia, né? Estão vendo se conseguem ser abastecidos pela Arábia Saudita, né? E aí toda aquela onda de ESG, né? De mudança para fontes mais limpas, né, de combustíveis, isso tudo está meio que sendo, tendo agora um freio de arrumação. Né? É uma tendência, isso deve acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas,
mas nesse ano isso não deve ser assim prioridade desses governos, porque o custo fica insuportável. E aqui no Brasil, a gente teve esse trabalho do Banco Central, acertadamente elevando as taxas de juros, que quando você eleva a taxa de juros, você freia a economia, né? Então, você freando a economia, os preços tendem a ou cair ou reduzir o seu ritmo de elevação. E, ao mesmo tempo, estamos em ano eleitoral, né? E aí o governo vem promovendo políticas fiscais, né? Ele vem turbinando o Auxílio Brasil, aumentou para R$ 600, antecipou o FGTS, vem provocando estímulos de consumo, né? Mas também, em conjunto com o Congresso, conseguiu aprovar uma medida para limitar o ICMS, né? O ICMS sobre combustíveis, sobre transporte público, sobre comunicações, né? Então, e sobre energia elétrica. De fato, o ICMS que é pago sobre esses 4 itens, que era pago, era algo assim exorbitante, né? E eram considerados bens supérfluos, né? Mas você está falando de combustível, energia elétrica, transporte público e comunicação. Isso aqui não tem nada de supérfluo, né? Nós dependemos disso para o nosso dia a dia. E tinha estados que cobravam mais de 30% de alíquota de ICMS. Isso é uma coisa assim absurda, né? Então, se limitou aos 18%. Há uma discussão, porque o STF já tinha determinado isso, mas tinha determinado só a partir de 2024, e o Congresso, né, claro, com a força também do governo federal, conseguiu antecipar isso. Se isso vai continuar no ano que vem, ainda tem muita discussão pela frente, mas é muito provável que sim. Tá? Então, essa medida ela fez com que você tivesse de uma hora para outra um teto, né, no preço de combustíveis, de energia elétrica e de todos esses itens, principalmente esses dois, fazendo com que a inflação desse uma arrefecida diretamente com esses itens. Mas, ao mesmo tempo, o preço do petróleo, que tinha atingido próximo de US$ 140, lá para o mês de março, com a invasão russa à Ucrânia, vem também cedendo, né, ao longo dos últimos 2 meses, porque justamente como a inflação está alta lá fora, os bancos centrais estão começando a elevar taxas de juros. O que é que acontece? A economia mundial vai começar a diminuir o seu ritmo de crescimento. Quando há essa expectativa de diminuição de ritmo, em geral, os preços das commodities terminam também caindo. E aí o petróleo, quando você vai olhar, já está na casa dos US$ 80, algo que chegou próximo a 140. Então, a Petrobras, que pratica uma política de paridade com preços internacionais, da mesma forma que subiu o preço, começou também a devolver essa elevação dos preços, aliado também a um câmbio mais favorável. Da mesma forma que no ano passado o Brasil foi uma das moedas que teve, foi um dos países que teve a sua moeda mais desvalorizada, esse ano nossa moeda está, até a data de hoje, como a segunda moeda mais valorizada no mundo, somente perdendo para o rublo, né, que é a moeda lá da Rússia, porque eles impuseram a regra que só vão vender petróleo e gás natural em rublos, né? Então, essa foi uma estratégia lá do Putin, que valorizou a sua moeda, que estava, na realidade, muito desvalorizada. Então, isso vem mexendo, né, com a inflação brasileira, reduzindo, né, tanto a questão do teto como a própria política de preços, né, que fez com que a Petrobras devolvesse, né, esse aumento que teve, devolvesse. E deve ter mais por aí, tá? Porque a última redução, o petróleo estava na casa dos 90, agora na casa dos 80, deve cair mais pela frente. Então, isso traz um impacto também indireto, principalmente quando você começa a reduzir o preço do diesel, que também foi reduzido, porque o diesel é um insumo muito importante em todas as cadeias produtivas
e na logística de distribuição dos produtos. Então, você termina tendo uma diminuição. Além disso, o leite, que foi um grande vilão, né, da inflação esse ano, começa também a cair em seu preço. Aí isso já vai acomodando o IPCA. A previsão hoje, para o final do ano, é que o IPCA encerre abaixo de 6%. Né? Nós já tivemos uma inflação de quase 12%. Então, existe, não sei se vocês já conhecem, mas semanalmente o Banco Central faz uma pesquisa com as maiores instituições financeiras do país, né, mais de 200 instituições, e faz uma pesquisa sobre a perspectiva de inflação, taxa de juros, crescimento do PIB e dólar para esse ano e para os próximos 3 anos. E o Boletim Focus, que é assim chamado, dessa semana, da segunda-feira, já veio com uma expectativa de inflação de 5,89 para o final desse ano. Então, a inflação já está convergindo, né? A expectativa de crescimento do PIB também vem se elevando ao longo do ano. Segundo o Boletim Focus, já está em 2,7% a previsão. Só que, quando você vai olhar o desempenho da economia brasileira, no primeiro semestre, a economia brasileira já cresceu 2,5%. E é interessante porque, no final do ano passado, essa mesma pesquisa apontava que a economia brasileira esse ano só ia crescer 0,5%, ou talvez menos. Então, as coisas foram se reorganizando. Eu fui um dos que discordava disso no final do ano passado, porque o setor de serviços ainda não tinha se recuperado plenamente da pandemia, e o setor de serviços representa mais de 70% do PIB, tanto no Brasil como aqui no estado de Pernambuco. E ele foi se recuperar agora no final, né, do primeiro trimestre, né, quando a gente não precisou mais usar máscaras, quando os eventos presenciais retomaram, turismo. O setor de serviços é muito abrangente. Ele envolve turismo, cultura, refeições fora de casa, serviços médicos, serviços educacionais, serviços prestados às famílias no seu domicílio, e isso veio retomar realmente agora. Então, esse crescimento de 2,5% do primeiro semestre, ele é muito puxado pelo setor de serviços. Isso pelo lado, né, da oferta, da produção. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias representa mais de 60% do PIB. E aí o setor de consumo, né, o consumo das famílias também tem puxado muito, porque justamente você tem esses incentivos que eu mencionei de Auxílio Brasil a R$ 600, liberação de FGTS, antecipação de 13º para pensionistas e aposentados, reduções do IPI, né? Se bem que a redução do IPI só agora que realmente foi para frente. Tudo isso estimula o consumo. Tá? Então, com mais consumo, você tem mais PIB. Isso é sustentável? Não é sustentável. Mas estamos em ano de eleição. E a cada 4 anos, seja ele um governante de direita, esquerda, centro, teto, baixo, que seja, termina gastando mais porque ele quer se reeleger ou quer eleger alguém do seu partido. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, termina estimulando muito o consumo, né, para tentar ajudar na sua reeleição. Então, assim, essa é uma situação que a gente vem vivenciando. Estamos a menos de uma semana de uma eleição, onde temos aí essa polarização, né, entre esquerda e direita, com vieses de comportamentos econômicos diferentes, inclusive, né? O governante atual, ele tem uma política menos estatizante, né? Na realidade, é mais de estimular o investimento privado, né? Privatizações. A gente teve a da Eletrobras, teve da BR Distribuidora, teve de outras empresas menores.
tivemos diversas concessões que foram feitas ao longo desse período para portos, aeroportos, rodovias, há algo em torno de 900 bilhões de reais contratados em investimentos privados para os próximos anos aqui no país, né? E essa era uma alternativa bastante viável, porque o setor público, né, o Estado, não tem recursos para fazer investimentos, certo? Você não tem um orçamento com disponibilidade para fazer investimentos. Esse orçamento, mais de 95% do orçamento federal já está contratado, por assim dizer. Ele já tem rubricas obrigatórias onde deve ser utilizado, certo? Então, esse foi um caminho adotado por esse governo. Tivemos essa turbulência da pandemia, onde se gastou muito, o endividamento subiu bastante por conta disso, mas reduziu, né? E hoje a gente vai encerrar esse ano com um nível de endividamento igual ao endividamento, muito parecido com o nível de endividamento do início do governo, certo? Isso é muito importante. É um ano onde, pela primeira vez desde 2013, o Estado, né, o governo federal, vai ter um superávit primário, né? E o superávit primário, ele faz parte do tripé do Plano Real, né? Então, isso é muito importante para você ter estabilidade macroeconômica, né, e poder trazer confiança a nível internacional, certo? Hoje, o Brasil tem é o quarto principal destino para investimento estrangeiro direto, né? Ontem, inclusive, eu estava comentando, né, sobre justamente esse assunto, que o Brasil, no mês de agosto, chegou a um patamar de investimento estrangeiro direto acumulado até o mês de agosto maior do que todo o ano de 2021. Então, isso é muito importante, porque o investimento estrangeiro direto são empresários, investidores que estão abrindo empresas aqui dentro do nosso país, gerando emprego, renda, e é dinheiro que vai ficar a longo prazo. Ou estão comprando empresas aqui no Brasil, mas com o mesmo intuito. Se você comprar a operação, é para você ficar a médio e longo prazo. É diferente do dinheiro, né, especulativo, né, que entra e sai muito rapidamente. Então, esse é um modelo, né, que foi adotado pela atual gestão e que deve se manter assim, caso o Bolsonaro seja reeleito para o próximo governo. Se Lula for eleito, que são os dois principais concorrentes, aí ele já anunciou que vai mudar todas essas regras que estão sendo adotadas em termos de, por exemplo, o abandono do teto de gastos, né, que foi uma medida adotada em Temer, né, no governo Temer, onde você tem um limitador para se gastar, né, que é o mesmo valor do ano anterior, corrigido pela inflação. Ele disse que vai fortalecer o BNDES para que o BNDES financie grandes empreendimentos, grandes investimentos, né? Então, muda justamente esse viés para o papel do Estado, né, desenvolvimentista, entre em cena. Só que aí, como eu disse, o orçamento ele é altamente engessado, não há sobra de caixa para isso. Então, de onde que vão sair esses recursos? Isso é uma grande incógnita. Mas, normalmente, o que é que acontece? Para você poder gerar recursos para fazer esses investimentos, você vai ter que tributar mais, né? Então, há uma expectativa de aumento na tributação, caso isso venha a acontecer, ou o aumento do endividamento. Só que o problema todo é que nós já temos um endividamento muito elevado para um país emergente como o nosso. Se a gente for comparar com outros países do BRICS, por exemplo, a própria Rússia, a Índia, China, a África do Sul, ou nossos vizinhos, eles não têm um endividamento tão elevado quanto o nosso. Então, isso é muito assim, preocupante, porque a gente precisa entender melhor o que é que vai ser feito, né, a partir do ano que vem, caso Lula venha a se eleger.
Então, assim, esses são alguns cenários, né, que a gente tem. É, algo que eu gosto de comentar bastante, que aí tem muito a ver com gestão, né, com empreendedorismo, é que a lei de liberdade econômica ajudou muito, né, para que os negócios possam ser implantados com uma maior rapidez, né? Essa lei foi aprovada no governo Bolsonaro e ela, apesar de ter sido aprovada lá no governo Bolsonaro, no Congresso e tal, como uma lei federal, ela é aplicada a nível municipal, né, estadual e municipal. Então, os estados e municípios precisam se adaptar para isso. E aí, quando você vai olhar, tem alguns estados que se destacam muito nesse sentido. Eu gosto muito, e aí recomendo vocês verem o que está acontecendo lá em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, eles desenvolveram um trabalho muito sério para a implantação da Lei de Liberdade Econômica em todos os municípios. Essa lei, por exemplo, ela dispensa de alvará, né, de alvará de funcionamento, centenas de atividades econômicas de baixo risco, né? Então, você consegue agilizar muito para que a empresa consiga começar a vender, né, a produzir e vender em seu determinado segmento, né? E aí há uma corrida aí de diversos estados e municípios para que possam adotar isso, certo? Então, esse é um passo bastante importante e são medidas como essas que, independente de quem ganhe, né, continue fazendo, adotando a partir do ano que vem. Mas, claro, sem esquecermos, né, da reforma administrativa e da reforma tributária. O tamanho do Estado é muito grande, os gastos com o pessoal são muito elevados, e o mais preocupante, tudo bem, não mexa na administrativa, mas a gente precisa fazer a reforma tributária. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização muito sério, porque a carga tributária na indústria é muito elevada. Para vocês terem uma ideia, nós temos um IPI, né? Um Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso é uma coisa assim absurda. Você penalizar porque está produzindo um bem industrial. Isso não deveria existir. O que é que nós deveríamos ter? O que já existe, ninguém está inventando rodas, já existe na Europa, já existe em países vizinhos nossos, que é o IVA, né, o Imposto sobre Valor Adicionado, onde em cada etapa da produção você adiciona, né, valor agregado àquele produto, e aí você é tributado sobre o valor agregado, certo? Então, dessa forma, a gente passaria a ter muito mais competitividade, né, principalmente no setor industrial, com o resto do mundo. E aí poderíamos, inclusive, ter uma maior abertura, né, comercial, né, abrindo as nossas fronteiras, sem correr o sério risco de termos uma indústria brasileira desintegrada, como hoje esse risco existe, porque a carga tributária é altíssima. Para se ter uma ideia, você tem aí no setor industrial, segundo um levantamento do próprio CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, para a indústria, em média, a carga tributária é na casa dos 50%, enquanto que no setor de serviços é abaixo de 20%. Então, você precisa ter uma equiparação nisso. E fala-se que um imposto ótimo, né, de valor adicionado, ficaria na casa dos 20 e poucos por cento, né, serviços pagando um pouco mais e indústria pagando menos. Então, você conseguiria gerar mais emprego, mais renda e, principalmente, tiraria toda essa dúvida de se está pagando corretamente ou não, né? Porque hoje muitas empresas deixam de investir no nosso país porque simplesmente, além de ser caro, é complicado, né? No ranking dos países,
a nossa burocracia tributária está em primeiro lugar, né? Diversos rankings mostram isso. Nós temos um verdadeiro, como alguns políticos gostam de dizer, um verdadeiro manicômio tributário aqui no Brasil, onde você muitas vezes acha que está fazendo certo, vem um fiscal e te autua e você tem que pagar 5 anos de impostos atrasados sem saber que estava fazendo errado, tá? Então isso é muito complicado, né? A gente precisa resolver também esse problema. Então é isso, eu queria mais ou menos agora parar por aqui, né, e abrir um pouco para responder algumas perguntas, né? Eu vi que algumas perguntas já foram listadas aí no chat. Obrigado, professor Écio. A gente tem aqui 2 perguntinhas até o momento, mas aí eu gostaria que os participantes eles ficassem à vontade, tá? Colocando aí no chat. Vamos lá. A primeira, da Yasmin Garcês, ela estuda Ciências Econômicas. Ela gostaria de saber se é possível a guerra entre Taiwan e China já está afetando a nossa economia. Não, eu não diria que esse conflito, que ainda não é uma guerra, né? Ainda estamos somente nos discursos e movimentações como eu diria, movimentações bélicas, né? Lá de exercícios. Isso pode sim trazer consequências, né? Porque Taiwan tem uma representatividade importante na indústria de chips, né? Então, se você for olhar, veículos dependem disso, aparelhos eletrônicos em geral têm essa dependência, né? Então, isso pode sim ser um problema, né, para o Brasil também, né? Mas um problema para os principais fabricantes, inclusive para a própria China, né? A China tem o mercado asiático como um grande consumidor, mas os principais consumidores são a União Europeia, são os Estados Unidos, né? Então, isso pode ser também um tiro no pé para a própria China, tá? É uma queda de braço muito grande, né? Porque você tem os Estados Unidos como uma grande potência mundial que, aos poucos, vem perdendo a sua relevância, né? A China, até antes da pandemia, vinha se desenvolvendo como o principal fornecedor, né, para a maioria dos países, né? Aqui no Brasil, a China tomou o lugar dos Estados Unidos já tem vários anos, né, como nosso principal parceiro comercial, e isso pode ter desenvolvimentos aí também mais complexos pela frente. Mas eu acho que a pauta do dia, né, que a gente ainda precisa ver como que se resolve, é essa invasão russa à Ucrânia. O trigo voltou a ser liberado aos poucos, né, saindo lá da Ucrânia. Isso derruba um pouco os preços, mas ainda há muita preocupação nesse sentido. Ótimo, professor. Vamos seguir aqui, que agora está chegando mais. Marlúcio Cândido, ele pergunta, há poucas horas, né, de uma eleição que naturalmente mudará perspectivas de futuro, inclusive de investidores, provocando instabilidades, o cenário econômico brasileiro continua sendo promissor? Veja, eu sou uma pessoa otimista por natureza, tá? Então, me perguntar se o cenário econômico brasileiro é promissor, eu sempre vou dizer que sim, né? Agora, claro, você precisa entender muito o que está acontecendo, né? Entender as circunstâncias, como eu disse nessa minha análise, inclusive acompanhar lá minhas publicações, né, do meu Instagram, do Twitter, por aí vai, que eu estou sempre trazendo informações. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, Marlúcio, saiu uma notícia, né, da associação, eu estou tentando me lembrar agora, Associação Brasileira
das indústrias de empresas, das indústrias de papel ondulado, né, e embalagens, dizendo que o mês de agosto eles tiveram um crescimento de 6,6% em relação ao mês de agosto de 2021 na sua produção. E esse representou um recorde histórico. Tá? Aí por que que a gente pergunta, mas papel ondulado, para que isso? O papel ondulado, ele serve como insumo para todas as outras indústrias. 60% vai para a parte de alimentos, 20% vai para a parte de higiene e limpeza, e os outros 20% vão para eletrodomésticos, né, calçados. Né? Então, você vê que todos os componentes de agroindústria, né, ou seja, a indústria de alimentos, a indústria de transformação, a indústria química, a parte de vestuário, né, todos eles são atendidos, né, por essa indústria. E aí, se você tem uma demanda que aumentou 6,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, batendo recorde, é porque a economia está aquecida. Né? E agora, vai continuar assim até quando? Ano que vem é um ano bastante desafiador. Né? Independente de quem ganhe, você não vai ter um setor de serviços se recuperando, como esse de agora. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, a taxa de desemprego está caindo drasticamente. A gente chegou até 14%. Estamos agora em 8%. Por quê? O setor de serviços é o que mais emprega. Então, à medida que o setor de serviços foi se recuperando, a taxa de desemprego foi no caminho inverso, foi caindo, por conta que você tem emprego formal e também emprego informal no setor de serviços. Tá? Isso ajuda na renda. Se a inflação vai caindo, os empregos estão aumentando, vai ajudando na renda, as pessoas vão consumindo mais. Só que no ano que vem, você tem os efeitos da Selic a 13,75, né? Porque a Selic você aumenta agora, o impacto só chega 6 meses depois. Tá? Então, você foi aumentando a cada reunião, né, do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, de meados do ano passado que isso vem acontecendo. Né? Chegou no pico e agora como é que isso vai impactar a economia? Então, isso deve frear a economia no ano que vem. Há já uma preocupação fiscal com relação ao ano que vem. Se a inflação está caindo, a arrecadação tributária deve cair também, porque a inflação ajuda muito na arrecadação tributária, certo? Então, ano que vem vai ser mais desafiador. O orçamento que foi entregue já fala de um déficit para o ano que vem de mais 60 bilhões. Né? Então, e aí lá fora, o mundo também vai estar desacelerando, porque os países estão elevando suas taxas de juros. Será que a gente vai conseguir exportar tanto no ano que vem como exportou esse ano? Como é que vai ficar isso? Quem assumir no governo vai fazer que tipo de política? Né? Também temos que entender melhor como que isso vai acontecer. Então, assim, tem uma série de fatores que podem impactar. Mas quais são os grandes diferenciais? Veja, nós temos muita competitividade no agronegócio, nós temos um setor de serviços interessante, nós temos um consumo bastante, uma indústria de consumo também bastante relevante. Novamente, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, com o resultado do segundo trimestre. Então, se você tem investidores internacionais comprando empresas brasileiras, investindo aqui dentro, como eu disse, somos o quarto maior destino do mundo para investimento estrangeiro direto, se eles lá fora estão vendo coisas boas aqui dentro, talvez a gente tenha alguma coisa interessante aí, né? Então, a gente tem que estar sempre vendo direitinho como que isso se configura, né? Até mesmo como que a gente acompanha as notícias que são divulgadas, né? Você tem que ler geralmente de diversas fontes para
tirar suas próprias conclusões em relação ao andamento da economia. Ótimo, estou vendo bastante perguntas aí, interessante as perguntas envolvendo aí questões políticas, é sinal aí que os alunos, né, os participantes estão atentos aí aos cenários, aos debates. Vamos seguir aqui. Kelvin Cândido, ele é graduando de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ele pergunta o seguinte: seguindo o preceito que o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities, né, está entre as 10 maiores economias do mundo, dito também como celeiro mundial, porém, ainda sendo um país subdesenvolvido. Na sua opinião, qual caminho o país deve seguir para sair desse status de emergente e se tornar uma potência mundial? Pois é bastante interessante essa pergunta, tá? A gente realmente termina sendo, muitas vezes, aquele país potencial, né? O país que pode ser alguma coisa, mas nunca efetivamente é. E aí eu acho que tem muito a ver, às vezes, com você não dar continuidade em projetos, né? Você mudar drasticamente, você não investir corretamente em educação, né? A gente gasta muito, mas termina gastando com pouca qualidade. Então, você não consegue dar um salto, né? E o investimento em educação, ele tem que ser, me desculpem dizer, eu sou inclusive um professor universitário, mas não prioritariamente na universidade. O investimento ele tem que vir lá nos primeiros anos, na creche, antes mesmo da alfabetização. É quando o cérebro da criança está se formando, e aí você consegue ganhar gerações, né? Ter gerações que têm um ganho maior do que quando você vai investir tardiamente, certo? O ensino técnico também ele é muito importante, é pouco relevante aqui, as pessoas não dão tanto valor quanto na Europa, por exemplo. Na Alemanha, tem muitas pessoas que não vão para a universidade, eles preferem ir para o ensino técnico e são super bem de vida. Então, a gente tem que pensar um pouco, pensar muito nisso. Inclusive, há ganhador de Nobel de Economia que justamente fala sobre isso, né? Que o retorno por dólar investido nos primeiros anos é muito maior do que aquele retorno no investimento a nível universitário, certo? Então, a educação é que faz a grande diferença. Inclusive, quando você investe em educação, a mão de obra deixa de ser chamada de mão de obra e passa a ser chamada de capital humano, né? Porque é justamente se torna um capital e que dá um retorno muito melhor do que a remuneração da mão de obra. Mas, além disso, o país também precisa passar por mais reformas. A gente teve uma série de reformas interessantes, novos marcos de saneamento, de ferrovias, até marcos de cartório, marcos de garantias. A gente precisa passar por um processo muito grande de modernização das nossas regras, das nossas leis, para liberar o empreendedor, liberar o mercado, para que você possa investir com mais facilidade, possa concorrer mais e, assim, gerar mais negócios e se desenvolver. Quando você vai olhar aquele ranking do Doing Business, né, que o Banco Mundial fazia, mas teve alguns escândalos lá, eles pararam de fazer, o Brasil ficava entre os últimos, né, os últimos colocados. Né? Então, se você fizer o seu dever de casa e começar a olhar quais são aqueles pontos que estão nos colocando para trás e corrigir isso, o Brasil consegue dar um salto e se tornar um grande celeiro, né, de atração de investimentos. Sabe qual é justamente um dos principais pontos que deixa a gente lá embaixo? A questão tributária, que eu acabei de mencionar. A reforma tributária, se nós fizéssemos e adotássemos um IVA, como eu mencionei, um imposto sobre valor adicionado, a gente sairia dessa posição cento e tanto lá de baixo,
e subiríamos aí 20, 30, 40 posições facilmente com um único item, que é uma reforma tributária, mas que é muito relevante para a nossa economia. Excelente, professor. Deixa eu só fazer uma provocação, pegando o gancho aí dessa parte de educação que o senhor mencionou. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, hoje em dia não, nós temos aqui no Brasil instituições como o Sistema S, no caso Senai, SESI, aí, que ofertam esses cursos, aí capacitando pessoas aí para atender a indústria, mas a indústria ela fornece uma contrapartida compulsória, né, financeira aí para que haja essa formação. Na sua opinião, isso é uma boa estratégia ou tipo esse compulsório que a indústria paga para que o Senai, por exemplo, ele capacite esses profissionais é algo que poderia estar sendo utilizado, é um recurso que a indústria poderia estar melhor utilizando? Eu acho que o problema vem um pouco antes disso, que é justamente na questão tributária, né? A carga tributária é tão elevada, né, como eu disse, é mais 50%, que as indústrias elas são pouco competitivas e elas não têm muita sobra, não têm muita margem para investir em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento. Então, se você resolvesse um problema como esse, muito provavelmente as indústrias voluntariamente iriam, inclusive, investir bastante em P&D, né, para que esse investimento, inclusive, via Sistema S, o retorno para a indústria é muito grande, porque ao invés de você desenvolver o seu laboratório, né, com estrutura física, contratar, né, instrutores, comprar equipamentos isoladamente, você pode fazer isso via um Senai, né, da vida. Então, o custo para essa empresa é muito mais baixo. Mas o problema é que muitas indústrias hoje passam por sérias dificuldades e só conseguem se manter em determinados locais, como aqui no Nordeste, por exemplo, na base de fortes incentivos fiscais, né? São os PRODEPs da vida, né, para você reduzir 75%, 95% o ICMS, SUDENE, né, para você reduzir 75% do seu imposto de renda pessoa jurídica, e ainda assim é difícil para eles concorrerem, né? E aí, quando você vai exportar, você desonera totalmente, né? O correto seria realmente você ajustar isso, né, com um IVA, né, para que você pudesse permitir essa maior competitividade, tá? Lá fora, as indústrias dos países investem muito em tecnologia, mas porque eles não têm a carga tributária que a gente tem aqui. Entendido, professor, obrigado. Temos aqui a pergunta do Arthur Freitas, que é mais voltada para a formação. Ele diz que estuda na área de comércio exterior e tem o desejo de se aperfeiçoar também na área de economia. Se o senhor indicaria, recomendaria fazer uma pós na área ou realmente cursar uma faculdade de economia? Olha, como professor de economia, eu vou defender sempre, né, que faça o curso de economia, né? Mas quando ele faz comércio exterior, ele já paga também algumas disciplinas que são do curso de economia. Talvez fazer após, né, ou um mestrado. Eu, por 8, 9 anos, eu coordenei lá na Federal um mestrado profissional em economia com ênfase em comércio exterior e relações internacionais. Então, para ele casaria perfeitamente, né? Mas eu coordenei foi de, acho que 2003 ou 2004 até 2012, 2013. E desde então a gente mudaram muitas regras e aí a gente terminou não oferecendo novas turmas, mas ele seria um aluno perfeito para fazer esse mestrado. De repente vale a pena ele dar uma procurada, pode ser que tenha algum outro mestrado nessa área, né, aqui no Brasil,
ou o que eu recomendo muito, se tem condições ou se tem como correr atrás, uma experiência fora do país, né? Você abre muito a cabeça. Foi o meu caso, eu fiz graduação em economia aqui na Federal, estudei dos 17 aos 21, né? Terminei aos 21, e aí fui embora lá para os Estados Unidos, onde eu fiz de uma vez só mestrado, PhD, pós-doutorado. Com 26 eu voltei como professor lá da Federal. A dica aí, viu, Arthur? Vamos agora para uma pergunta aqui de Liz Holanda, administração, AMB São Paulo, pergunta um tanto capciosa. Gostaria que você pudesse fazer uma comparação com o governo Lula e o governo atual no sentido econômico e de visão do nosso país para o mundo, no sentido de poder responder a pergunta. O nosso país perdeu a credibilidade que tinha conquistado ou conquistou agora nesse governo, na sua opinião? Olha, a parte econômica eu já meio que fiz a comparação, né, de como é o estilo de um, como deve ser o estilo do outro, porque a gente não tem ainda o plano de governo de Lula, né? Lula disse que só vai liberar ou informar o plano de governo depois da eleição, que eu acho isso muito preocupante, né? Você, né, como se tivesse teve o debate esse domingo lá na CNN, SBT, e a Simone Tebet estava justamente falando disso. É como se você estivesse dando um cheque em branco, né, para um político. Isso não pode, né? Você tem que ter as propostas. Em relação à credibilidade, aí você vai entrar numa área que eu não queria entrar muito, não sou comentarista político, né, para estar dizendo se tem, se não tem. Vamos nos ater às questões econômicas, que eu acho mais importante. O que a gente vê também muito é muito viés, né, político, viés de mídia, também o que chega lá fora. Isso tem que se tomar muito cuidado, né? Por isso que foi que eu dei justamente aquela dica: olha, leia mais de uma fonte, procure entender o que cada um está dizendo, e sempre visões antagonistas, uma visão de um lado e do outro, e aí tire suas conclusões. Ou leia na literatura também, entenda o que é que está acontecendo, né, e tire suas conclusões. Perfeito. A gente precisa exercitar o nosso pensamento crítico, né? Não só para as questões relacionadas ao que a gente estuda na faculdade, mas no nosso dia a dia, política. A gente não pode estar lendo só uma coisa e tomando aquilo como sendo verdade, e ouvindo só um lado e tomando aquilo como sendo verdade. Excelente, professor. Temos aqui a pergunta essa veio pelo YouTube, Marlúcio Cândido. Doutor Écio, em determinados momentos, ouvimos falar sobre recessão global. Existe realmente essa possibilidade ou é uma situação que deveria ser tratada pontualmente? Pois é, possibilidade sempre existe, né? Como eu disse na minha fala, na semana passada, por exemplo, vários bancos centrais elevaram suas taxas de juros. Quando você vê isso acontecendo, você está fazendo um movimento contracionista da economia. Aí, o preço do petróleo despencando. O preço do petróleo, em geral, ele antecipa movimentações futuras. Então, se o preço do petróleo está caindo, é porque se espera que a economia vai desacelerar, certo? Quanto que isso vai desacelerar, aí vai depender muito de diversos contextos, inclusive até da invasão russa à Ucrânia. Se isso for resolvido semana que vem, tudo fica mais tranquilo, né? Se isso continuar se agravando, com ameaças atômicas, como a gente vê o Putin falando, é, isso pode continuar trazendo pressão. Se a inflação continuar também muito forte nesses países, isso pode derrubar mais também a economia. Então tem que ficar acompanhando muito de perto. De todo jeito, a economia ela funciona em ciclos, né? Você tem um crescimento ao longo do tempo, mas não é um crescimento reto, né? Você tem sempre
subidas e descidas e vai crescendo, tá? Então, é de se esperar que em algum momento você tenha realmente uma desaceleração e depois volta. Mas não é aquele negócio de cair indefinidamente. Ela tem uma recessão, mas depois volta, tá? Então, também não é o fim do mundo, né, se você tiver um momento recessivo. Só que aí também tem o seguinte, cada país tem sua realidade, né? Por exemplo, os países, em geral, precisam se alimentar, né? E eles não são autossuficientes, eles dependem muito do Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande. Eu estava, semana retrasada, assistindo uma palestra do Marcos Troidio, que é o presidente do Banco dos BRICS, né? Que é justamente o banco é, do, do, é, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Esse banco é um banco de fomento, e ele estava justamente dizendo que o Brasil é a Arábia Saudita do agronegócio, né? Nós temos um potencial enorme, isso vai ser explorado ao longo do tempo, para ser o grande fornecedor mundial, né, de alimentos. E por quê? Porque nós temos muita água, porque ele até enfatiza dizendo que, olha, a maior exportação que você tem dos alimentos é de água, né, porque você precisa de água para produzir os alimentos. E o Brasil tem água em abundância, com vários aquíferos e bacias e assim por diante. Então, assim, o Brasil tem essa realidade. Os países, mesmo em recessão, vão consumir alimentos. Então, o Brasil tem o potencial de estar fornecendo. Claro, em algum momento pode fornecer menos, depois a coisa pode retomar, né? Mas, como eu disse, pode sim ter uma recessão, talvez não seja tão profunda como alguns países ou alguns analistas têm, às vezes, comentado. Claro, quando você vai olhar, é interessante que o que é que vende na mídia? É notícia, né? Aí você vai dar uma notícia, não, está tudo bem, está tudo bonito, isso não vende. Agora, pode entrar em recessão, o mundo vai desacelerar, vai ser um caos, isso vende, né? Coisa ruim vende mais rápido, né? Vende muito mais rápido. Então, isso também é, como eu disse, você tem que estar sempre lendo e acompanhando, tirando suas próprias conclusões. O Renato Lacerda, ele parabeniza inicialmente pela palestra. Ele pergunta o seguinte: a proposta de instituição do IVA seria operacionalizada como um substitutivo do IPI-FES e do ISS? Exatamente. Existem 4 propostas, né, que vinham sendo discutidas. Uma proposta da Câmara, uma proposta do Senado, uma proposta do governo federal e uma proposta do CONFAS, né, que é dos secretários de Fazenda, que até o Décio Padilha, o presidente do CONCEFAS, Décio Padilha é o nosso secretário da Fazenda aqui do estado de Pernambuco. E a proposta menos ambiciosa, mas talvez até mais viável, só que também não foi para frente, era do governo federal, de criar um IVA federal e, num momento posterior, um IVA estadual e municipal. E a proposta da Câmara, do Senado e do CONFAS era de criar um IVA único, que pegasse todos os impostos federais, o imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISS, num único imposto. E aí, é aquela coisa, né? É bom demais, mas não consegue aprovar, porque você tem conflitos de interesses, não só dos setores, né? Indústria com serviços, né? Indústria vai pagar menos, mas serviço vai pagar mais. Então, o lobby fica complicado aí, setor de serviço sem querer pagar. E também a confusão, né, de quem vai ficar com o quê. No momento que você cria um imposto só, e aí tira,
né? Você tem hoje uma parcela federal, uma parcela estadual, uma parcela municipal, e fica todo mundo junto, e cria um conselho para administrar isso também deixou muita gente assustado. Mas é aquela coisa, ou você faz isso, ou nós estaremos fadados a um crescimento de 1% ao ano para o resto da nossa vida. Joia. O Leão Batista, aluno também de Ciências Econômicas, ele pergunta aqui qual dica você daria para a geração de emprego nos próximos anos? Você pulou a parte que ele falou da Porque esquerda. Mas veja, não tem mistério, né? Para você gerar emprego nos próximos anos, você precisa ter liberdade de empreender, ter liberdade de fazer negócios, você precisa ter reformas, você precisa estar competitivo, você precisa diminuir os juros. Para diminuir os juros, você tem que ter mais segurança, né? Você tem que ter um ambiente jurídico, tributário, tudo isso que eu estava falando. É isso que vai gerar emprego, né? Não adianta você querer fazer investimentos públicos, né, para gerar emprego. Você gera naquele momento, mas não é algo que se sustenta ao longo do tempo, certo? A gente precisa, na realidade, muito mais de medidas microeconômicas do que macroeconômicas. Qual é a diferença, né? O Luan, que é estudante de economia, ele já entendeu, mas quem não é, a medida macroeconômica é aquela medida que afeta o país como um todo. É você ou mexer em taxa de juros, ou aumentar os gastos federais como um todo, né, ou diminuir. Já as medidas microeconômicas, você vai pegar e vai olhar setorialmente, vai olhar institucionalmente, regulatoriamente, onde estão os entraves na economia. Ah, o entrave é isso, o entrave é aquilo. Espera aí, vamos modernizar, vamos facilitar isso aqui. Um marco muito interessante foi o da propriedade, né, onde houve um processo de regularização de muitos imóveis, né, inclusive em comunidades, né, em favelas, onde você tinha lá um imóvel, mas ele não era seu, né? Então se promove a regularização desse imóvel, você começa a ter um bem que é seu, né? E aí você pode usar ele como garantia para uma operação de crédito, né? Então, assim, são medidas microeconômicas que precisam ir sendo trabalhadas, e isso, na minha opinião, termina destravando muito mais e facilitando você a ter mais negócios e, consequentemente, né, mais emprego, mais renda na economia. Show. Temos uma pergunta aqui, eu acredito que de um possível ou investidor aí de fundos imobiliários. Ele Uhum. pergunta, como você quer ver, né, o cenário para o mercado imobiliário para o próximo ano, tendo em vista que a China e os Estados Unidos estão passando por desaceleração? Acredita que pode acontecer aqui? Manuel Bayer. É, eu almocei ontem com um um dos maiores empreendedores imobiliários aqui de Pernambuco, e ele muito confiante, certo? Ah, lá fora é outro cenário. Lá nos Estados Unidos, eu acompanho de perto e a coisa está feia, né? Os juros estão aumentando, e aí o financiamento imobiliário está se tornando inviável para muitas famílias, e aí vai ter inadimplência, queda de preço e assim por diante. E a China é um grande mistério, né? A gente não sabe o que realmente acontece lá. Se constroem vários arranha-céus e ninguém vai morar, umas coisas meio malucas. Tem grandes empresas incorporadoras que devem bilhões e bilhões. Ali é outra coisa bastante complexa. Aqui no Brasil, qual é a grande questão? Você tem um déficit imobiliário enorme. A maioria das famílias ou não tem um imóvel ou moram no imóvel que não gostariam de morar.
Então, há um potencial enorme para o mercado brasileiro. Quando você teve Selic a 2%, isso impulsionou muito o mercado, né, porque a taxa de juros do financiamento imobiliário caiu consideravelmente e possibilitou que muitas famílias conseguissem enquadrar, né, na sua renda um imóvel melhor do que aquele que eles detinham, né, que eles queriam. Aí a Selic aumentou, né, só que interessante, o mercado imobiliário não subiu também no mesmo patamar. A Selic foi de 2 para 3,75 e o valor médio aí do financiamento imobiliário foi de uns 5, 6 para agora uns 9, 10, certo? Então não foi de 2 para 13, né, na mesma proporção. O que então acontece? Você continua tendo um mercado imobiliário aquecido aqui no Brasil e como o déficit é muito grande, você ainda vai ter um mercado muito forte aí nos próximos anos. E qual é a notícia boa para completar? A partir do ano que vem, a Selic começa a cair de volta, né? A Selic caindo de volta, os juros, né, de novos contratos imobiliários vão cair também. E hoje nós temos o advento da portabilidade imobiliária, que aí você pode contratar agora com juros mais altos e no ano que vem fazer uma portabilidade para outra instituição que está oferecendo um juros mais baixos. O Open Banking, Open Financing também ajudam muito nesse sentido, porque às vezes você pode ser procurado pela instituição financeira para dizer, olha, você está com esse financiamento mais caro, eu tenho esse outro produto mais barato para te oferecer, né? Tem também o marco das garantias, que permite agora você fazer mais de uma hipoteca ou mais de uma alienação do mesmo imóvel, né? Isso antes não era possível. Então, tem aí algumas novidades bastante interessantes para esse mercado, né? Então, eu acredito muito no mercado, inclusive sou investidor nesse mercado. Excelente. Vamos lá, selecionar mais algumas perguntas aqui. Já foi respondida. Professor Jadson, de Santa Catarina, ele pergunta, qual é a base, essa pergunta é interessante, qual é a base de uma candidata à presidência de apresentar na sua proposta um imposto único? Se nos seus estudos você já viu algum modelo como esse? Soraya. Sabe o que é que eu gostei de Soraya? Ela disse que vai, para você também, Hugo, vai fazer com que a gente não pague imposto de renda. Essa foi a melhor proposta de Os Soraya. professores, né? Eu vi isso Exatamente. daí. A professora colega ali está rindo também. Pronto, quando ela falou isso, ganhou meu voto na mesma hora. Não, pessoal, estou brincando, tá? Veja, o imposto único é tipo um CPMF, né? Apesar de que ela e Marco Sintra jurem de pé junto que não é, mas eu não acho algo interessante. Ela fala que na faixa até 5 salários mínimos você vai ficar isento de pagar esse imposto, mas não fica. Eu vou explicar o porquê. Porque toda transação financeira, você tem lá quanto é, eu tenho até anotado. Depois, quem quiser acompanhar, lá no meu canal do YouTube, no domingo, eu comentei, logo após o debate, eu participei num evento da BMC News, comentando as propostas apresentadas, né, no aspecto econômico, e comentei muito sobre essa questão da Soraya. Tá lá no meu canal do YouTube, para quem quiser acompanhar depois. Mas aí, o que acontece? Você diz, olha, toda transação vai pagar 0, cadê? Eu tenho que achar aqui nas minhas anotações. Um percentual, né? Estilo CPMF. Primeiro problema, é altamente regressivo, né? O que é que significa isso? Os mais pobres pagam mais, né, do que os mais ricos, porque você vai ter
os produtos, novamente, com a carga muito maior do que os serviços. Serviços, na sua maioria, você pode pagar em dinheiro, você não emite nota fiscal, depende muito do prestador de serviço também, né? Já o produto, em cada etapa da cadeia produtiva, você está vendendo de um fornecedor para outro, tem transações financeiras acontecendo, certo? Então, você vai tendo o acúmulo em cima do acúmulo, né, desse imposto único. E aí, quando você olha o perfil de renda da população, de consumo, os mais pobres consomem mais produtos do que serviços, e os mais ricos consomem mais serviços do que produtos. Então, quem vai pagar mais imposto no final das contas? Os mais pobres. Ah, mas eles serão isentos. Você não consegue separar esse imposto para o produto que o mais pobre vai consumir, certo? Então, assim, é uma ideia antiquada, não pega, né? O que realmente daria muito certo era você, novamente, implantar o IVA, né? Essa é uma discussão. O Alckmin, né, que é vice de Lula, ele disse, inclusive, que se eles forem eleitos, em poucos meses vão conseguir aprovar. Ah, não, desculpa, eu acho que era da reforma administrativa. Eu achava que ele ia dizer da reforma tributária, que ele tinha dito da reforma tributária, mas não, ele disse que em poucos meses conseguiria aprovar a reforma administrativa. Mas a prioridade realmente seria tratar dessa reforma tributária. Olha, no debate ela fala que anda aí com um professor que estudar esse imposto único há não É sei Marco quantos Sintra. anos, Marco né? Sintra é um Pronto. economista. E que tem tudo comprovado, tudo em números aí que vai dar certo. Ele vende essa ideia há muito tempo, muito tempo. Algumas perguntas, turma, eu estou pulando aqui porque são perguntas semelhantes a outras ou que o professor ele já respondeu quando estava respondendo uma a outra, certo? Uhum. Vamos ver aqui. Felipe Alexandre, é aluno de psicologia, ele pergunta, minha pergunta é se as ameaças de sanções europeias ao nosso país podem desestabilizar nossa economia. Repete, cortou um pouquinho. Se as ameaças de sanções europeias ao nosso país podem desestabilizar nossa economia. Eu acho que ele deve estar se referindo àquela questão de importações de produtos oriundos do agronegócio, né, que vêm de desmatamento, essas coisas. Eu acho isso, me desculpa assim, a honestidade, mas muito discurso, né? Na prática, efetivamente, não tem como acontecer, porque o agronegócio exportador ele já é muito responsável. Para você exportar para os Estados Unidos ou para a União Europeia, você precisa ter certificações, né? Existe uma certificação chamada World GAP, né? Que é procedimentos gerais mundiais, ou procedimentos agrícolas gerais mundiais, que antigamente você tinha o US GAP, tinha o Europe GAP, e agora eles se juntaram e se chama World GAP. Tá? Então, você já tem uma certificação para poder exportar para esses países. Aqui, em Pernambuco, se instalou agora a Masterboy, em Canhotinho. Né? E eu fiz o plano de negócios dessa planta deles lá em Canhotinho. Para fazer o plano de negócios, eu visitei as unidades deles no Tocantins e no Pará. E vejam que interessante. Quando eu estava na unidade do Pará, estavam visitando, eles estavam recebendo a fiscalização naquele momento, né, de inspetores do Oriente Médio. E, na semana seguinte, iriam receber inspetores da China. Então, assim, você não consegue realizar comércio internacional com produtos contrabandeados ou desmatados, tal. Não é tão fácil assim, certo? O gado que eles compram lá, por exemplo, para fazer o abate, ele vem todo com procedência,
né? E não pode ser de áreas que foram desmatadas. Eu estou falando lá no Pará, né? Não estou falando aqui em Pernambuco. Mas então essa regulamentação ela já é muito forte e o agronegócio já, o que realmente exporta, que é responsável, já pratica isso. Então não é algo preocupante. O que é que realmente tem por trás disso? É que você tem um acordo comercial, Mercosul-União Europeia, que se arrastou por décadas, né, que é muito importante para a gente e que é muito importante também para eles. Mas nós somos, como eu disse, uma potência mundial do agronegócio. Brasil, e aí no caso Mercosul, a Argentina também é. Aí vem a União Europeia e diz, não, vamos abrir as portas para as importações brasileiras. O que é que vai acontecer? Não vai ter mais produção de soja lá, não vai ter mais produção de milho, não vai ter mais produção de gado, né? Vai cair drasticamente, porque o Brasil e a Argentina vão invadir o mercado europeu. Então, o que termina acontecendo é um lobby forte, né, do agronegócio europeu para defender os seus interesses, né, e a questão ambiental termina sendo muito utilizada nesse sentido. Há problemas de desmatamento aqui no Brasil? Há problemas de desmatamento aqui no Brasil. Isso eu não vou questionar, mas deve ser tratado de uma outra forma e não com essa questão, né, de protecionismo, que inclusive para eles isso é muito ruim no atual cenário. Eles estão num cenário de inflação e aí vão restringir importações de commodities brasileiras. Olha que tiro no pé, né? Olha que loucura isso, né? Então, assim, eu não ficaria muito preocupado. E o Brasil também tem que olhar, como já vem olhando, para todos os mercados, para a Ásia, né, para os Estados Unidos, né, para a própria África, né? Não pode ficar só olhando para a União Europeia, mas, como eu disse, é um mercado muito importante com alto poder aquisitivo. Show. Tem uma pergunta bem elaborada aqui da Carolina Preto. Como você avalia a tendência de reorganização de cadeias produtivas internacionais em resposta aos choques e interrupções recentes e ao aumento de preços e crises de desabastecimento mencionadas em sua fala, incluindo as tendências de nearshoring e friendshoring da produção? Acredita que seguirá neste sentido? Ótima pergunta da Carolina. Eu também, nesse almoço de ontem, a gente também discutiu um pouco sobre isso. Era um almoço para tratar de hidrogênio verde, né, porque na Europa isso é uma tendência irreversível, né, só que você tem hidrogênio verde, mas tem o marrom e tem diversas outras fontes, né, e o hidrogênio verde, ele, para o Brasil, é um potencial enorme de fornecimento lá para a União Europeia do hidrogênio verde, principalmente a região Nordeste, através de geração eólica, de geração fotovoltaica, né? Só que, e aí, nessa conversa, a gente estava falando justamente sobre como a China, né, se prejudicou com a questão do Covid, né, e com essa interrupção momentânea no fornecimento, né, para os seus principais clientes, né? Estados Unidos, a União Europeia, Brasil. Aí realmente vem acontecendo isso, né, da mudança para a Índia, né? A Índia foi muito interessante quando isso aconteceu. Ela bateu na porta lá dos Estados Unidos e de diversos países e disseram: venham para cá, venham nos conhecer, nós podemos fornecer para vocês. E hoje a Índia realmente cresce no ritmo chinês. A China desacelerou e a Índia vem crescendo num ritmo muito forte. E dentro de alguns anos vai ser a segunda maior economia do mundo, ficando somente atrás da China. E os Estados Unidos vai cair lá para terceiro lugar, certo? Hoje, quando você olha pela PPC, né, pela paridade de poder de compra, ou seja, tira a inflação,
a China já é maior que os Estados Unidos. Mas em dólares nominais, os Estados Unidos ainda é maior que a China e a Índia está correndo atrás. Então, o nearshoring e o friendshoring vão continuar cada vez mais sendo importantes, porque a pandemia trouxe essa preocupação, e aí depois da pandemia, a invasão russa à Ucrânia também trouxe esse exemplo com os países europeus, né? A Alemanha acreditou muito na Rússia como fornecedor de gás natural e estão aí quebrando a cara. Estão tendo que fazer um subsídio bilionário, né, para poder ajudar a população, isso tem um custo, e, claro, estão começando a olhar, né, quem é que não tem conflitos, quem é que pode ser amigo, né, para estar oferecendo. E o Brasil não tem conflito com ninguém, né? Tradicionalmente, a gente é amigo de todo mundo, e tem que permanecer assim, né? Você tem que ser amigo de todo mundo naquele sentido, né, de fazer negócios, né? Para fazer negócios, a gente tem que realmente conversar com todos. Então, novamente, mais uma potencialidade para o Brasil, se souber fazer bem, tirar proveito dessa situação. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Fernando Dalla, aluno de Ciências Contábeis. Ele pergunta o seguinte: a prática do aumento de juros no Brasil não é um remédio errado, visto que nosso grande problema não é a grande demanda, mas sim impactos do cenário externo, como o aumento do petróleo, da energia, entre outros. Existe um grande não, mas existem alguns debates em relação à eficiência do aumento da taxa de juros para o combate à inflação, não é, professor? Sim, aí seria um novo debate só para a gente falar sobre isso, né? Eu já me questionei também sobre isso em conversas até com outros, com analistas de banco, mas o que é que acontece? O Banco Central não dispõe de muitas ferramentas para controlar os juros. Ele dispõe de quê? De limitação de dinheiro e também de aumento de juros, né? O que é que ele fez? Ele realmente, limitação de dinheiro não é muito o caminho, porque, por exemplo, o Pix, ele foi uma criação fundamental que ajuda muito os negócios e que não é inflacionário, né? Então, foi um caminho bastante interessante que o Banco Central seguiu. Restou que ferramenta? Juros. Então, o Banco Central meteu a mão nos juros, realmente, para controlar o que estava acontecendo em termos de inflação. Porque é a ferramenta que ele dispõe. Se ele não fizesse isso, aí vamos pensar o contrário. Se o Banco Central não tivesse elevado a taxa de juros, tivesse somente ido, de repente, de 2 para 4, de 2 para 6, o que é que teria acontecido? A gente teria uma inflação maior do que a que nós temos, um câmbio que também teria se desvalorizado consideravelmente e que teria retroalimentado a inflação, porque muitos insumos são importados. Então, hoje, nós temos um câmbio bastante favorável, porque a taxa de juros está lá nas alturas, e aí você tem os juros reais mais altos do mundo, de 5%, né, quando você desconta a inflação, mas a nossa inflação está caindo. Então, agora cabe ao Banco Central fazer o movimento inverso, né? Se ele não sinalizasse isso, nós já não temos muita credibilidade lá fora. E aí, se o Banco Central não fizesse isso, nossa credibilidade iria despencar consideravelmente e os problemas seriam ainda mais altos, tá? Então, assim, esse era realmente um caminho que não tinha alternativa, tinha que ser seguido. Tem uma pergunta aqui também relacionada a este ponto. Tivemos uma deflação consecutiva nos 2 últimos meses.
fazendo o IPCA acumulado chegar a 8,73. O que causou essa deflação? A baixa da gasolina, o ICMS dos estados, para o teto de 18% ou ambos, e até quando vamos manter em deflação? E aí eu, complementando a pergunta, se você acha que essa queda na inflação é decorrente da do aumento da taxa Selic, né, nesses últimos meses aí, ou se ela aconteceu mais impulsionada por conta da redução desses insumos básicos aí na economia devido ao imposto. Olha, eu já até comentei um pouco sobre isso, né, com a imposição do teto do ICMS, que trouxe uma redução importante, mas tem também aquela questão de que o preço do petróleo despencou, né? Então, o preço do petróleo despencou, a Selic alta manteve o real valorizado, né? Veja que isso tem influência, e aí a Petrobras, da mesma forma que repassou os preços para subir, né, ele também repassou os preços para cair. Então, ajudou, né? Mas o teto da Selic também ajudou. Só que o teto da Selic ajudou até certo ponto, né? Foi imposto aquele teto, teve uma redução. Aí a redução mais forte vem sendo realmente a queda no preço do petróleo e a Petrobras repassando. A Petrobras repassando. Entendeu? Sim. Pessoal, só informando aqui, o link da ata, ele já foi disponibilizado aí no chat, tá? Para vocês já irem preenchendo. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Vamos só realizar mais algumas perguntas aqui. Professor Écio, alguns alunos pediram aqui para você compartilhar suas redes sociais, canal no Então, deixa YouTube, Instagram, eu mostrar aqui. LinkedIn também, se tiver. Peraí, só um minutinho. Então, pessoal, aqui tem esse QR Code. Se você apontar com a câmera do celular, aí vai aparecer um Linktree, né, que mostra todas as minhas redes sociais, certo? E quem quiser ir direto no Instagram, ou no Twitter, ou no LinkedIn, no YouTube, Facebook, né, tá meio que saindo de moda, né, tem também, basta procurar por @EcioCosta, ou Écio Costa, e aí vai poder seguir por lá. Todo dia, quase toda hora, eu estou postando informações, comentários. Já vi aqui até que um bom número de pessoas já seguiu. Quem gosta de economia, quer entender melhor sobre mercados, todo dia eu estou postando pelo menos um artigozinho sobre algum assunto que eu comentei na CBN, que eu escrevi no Diário Pernambuco. Tem tem um pouco de sarcasmo também, porque a economia não dá para ficar só falando coisa séria o tempo inteiro, né? Mas eu me divirto um pouquinho também com isso. Então me sigam lá e comentem, compartilhem. Eu sempre estou interagindo, a não ser quando eu estou na correria, ou dando aula, ou em reunião, mas sempre estou acompanhando o que se escreve por lá. Aproveitando, a Gabriela que está perguntando, indicação de livro para iniciantes no assunto de economia. Então, lá no meu Instagram, tem inclusive naquela parte de destaques, tem uma parte de livros. E um livro que eu sempre uso no curso de Introdução à Economia é o livro do Mankiw, né? O livro é espetacular. Aí tem até outra dica. No meu canal do YouTube, quando a gente estava no modo 100% remoto, lá na Federal, eu dei esse curso de Introdução à Economia e gravei todas as aulas. Aí eu peguei essas aulas e coloquei no meu canal do YouTube. Tem uma playlist específica de Introdução à Economia, tem outra de Economia Internacional, tem outra de Contabilidade Social, Avaliação de Políticas Públicas.
Então, tá tudo lá à disposição para quem quiser. Esse livro é excelente, de fato, boa linguagem, exemplos claros, mas eu tenho percebido que, infelizmente, algumas instituições elas têm abandonado essa bibliografia, estão substituindo por outros livros aí. Eu, particularmente, permaneço utilizando como referência aí para as minhas aulas, mas, de fato, quando a gente pega uma ementa que está mais atualizada, tem outras referências aí, não consta nem como complementar. A gente segue utilizando. Pois é, é uma pena. É um livro Muito bom, muito didático, rico. né? Vamos fazer mais duas perguntas aqui para a gente encerrar. Posso finalizar aqui já? Acho que Sim, acho que as pessoas pegaram aqui o QR Code. Não, tá. Vamos lá. Pergunta aqui de Washington Pessoa. Queria saber sobre o imposto em PVA. Por que pagamos tão caro e não vemos tanto resultado nas vias e rodovias do país? E como é feito a cobrança em outros países, né? Se tem algum imposto semelhante, ele bota como exemplo aí os Estados Unidos. é, veja, ontem eu estava vendo um ranking de corrupção e o Brasil está como quinto ou sexto maior no ranking de corrupção do mundo, né? Então, isso já explica, de certa forma, né, o problema. Você tem os impostos sendo cobrados e a má aplicação desses recursos, não só IPVA, como a maioria, né, dos impostos. E a gente termina aceitando isso, né, não cobrando dos governantes. E não é só também você eleger presidente, governador e prefeito, você tem que eleger bem também os deputados, né? Deputados, vereadores, senadores, para que a gente melhore, né? Eu gosto muito de seguir e recomendo um portal que se chama Ranking dos Políticos. Não sei se vocês já viram. Esse ranking dos políticos, ele pega a atuação na Câmara e no Senado, né, dos legisladores, e faz justamente um ranking de quem é mais atuante, de quem aprovou mais, de quem submeteu mais projetos. E você tem que olhar aquilo ali para dizer, pô, esse cara, essa pessoa que está lá merece ser reeleita, né? Vamos olhar lá no ranking como é que estava a atuação. Tá? Então, isso é importante. Lá fora, nos Estados Unidos, que foi o exemplo mencionado, não existe PVA, né? Você paga uma taxa baixíssima de licenciamento, né? É um absurdo que a gente paga aqui, né? Muito elevado e não traz realmente o retorno. É mais uma fonte de arrecadação, né, para os governos de estado e termina o quê? Fazendo com que você consuma menos, né? Você deveria estar, na realidade, tributando mais renda e menos consumo, né? E ser uma tabela não parar em 27,5%, subir mais, chegar lá até os 35%, né? Claro, com patamares mais elevados, né? E aí, fazendo isso, você desonera o consumo, porque você tem mais receita a partir da renda. Mas você vai ver o Congresso aprovando isso? Não vai aprovar. Eles justamente estão nesse patamar mais elevado, então não vão querer pagar mais, né? Então, é muito complicado. Para finalizar aqui, Daniel Saldanha, ele pergunta qual é a sua opinião sobre a renda básica de cidadania, proposta do ex-senador Suplicy. Veja, independente de Suplicy ou de quem quer que seja, você tem o Auxílio Brasil, né? Teve lá o auxílio emergencial. Esse mesmo estudo que eu fiz para o auxílio emergencial, que eu mencionei na minha fala, eu fiz também para o Auxílio Brasil. Novamente, dei entrevista, saiu no Valor Econômico, em vários lugares.
E eu sou um defensor de um programa como esse. Ele tem um custo, mas se você faz um bom orçamento, se você retira despesas de outros lugares, diminuindo o tamanho do Estado, fazendo uma reforma administrativa, sobram recursos para você fazer programas de transferência de renda direta, né, para justamente essa população mais necessitada, que está passando fome, né, e que R$ 600 ou 800 vão ajudar muito. Agora, claro, você tem que fazer a transferência de renda, mas tem que fazer um acompanhamento, né, dando todo um apoio para que a própria pessoa migre e queira sair desse programa de renda, certo? Para que não vire uma coisa eterna, uma coisa permanente, tá? Então, sim, eu defendo, acho muito importante, mas precisa ter orçamento. Não adianta você promover programas sociais como esses, onde você vai ter um déficit do orçamento que vai aumentar o endividamento do país, o que vai aumentar a carga tributária e que vai gerar mais inflação. Aí você dá um auxílio, mas esse auxílio termina não tendo poder aquisitivo nenhum, porque a inflação corrói ele. Tá? Então, tem que ser algo muito bem planejado. Professor, tem espaço para mais uma pergunta, para Uma finalizarmos? última aí, porque também eu já estou meio que Ah, batendo pino aqui. só aqui a última aqui do Nicolas. Ele perguntou, ele é de aluno de comércio exterior, e perguntou o que é que você acha da criação de novas ferrovias para a circulação mais rápida das mercadorias. Eu sou totalmente a favor disso, né? A gente perdeu o bonde, né? Usando o trocadilho, lá atrás, né? Quando os governantes priorizaram o meio rodoviário, porque ele inclusive dá mais votos, né? Ninguém fica olhando uma ferrovia para votar no governante, no candidato, né? E isso termina sendo muito ineficiente. Eu já desenvolvi um estudo, inclusive com um irmão meu, que também é PhD em economia, né? Mora lá nos Estados Unidos, sobre a logística do agronegócio brasileiro. E aí a conclusão que a gente chega é o seguinte: até a porta da fazenda, o agronegócio brasileiro é o mais competitivo do mundo. Não tem ninguém que seja tão eficiente como a gente. Mas da porta da fazenda até chegar ao consumidor final, a gente perde para os Estados Unidos e perde para a Argentina, certo? Então, se a gente tiver boas ferrovias, se a gente tiver bons portos, né, a gente vai ter uma ótima assim, competitividade para levar esse produto que já é eficiente até a porta da fazenda, né, até chegar no consumidor final, certo? Então, na parte de portos, você teve aí realmente, ao longo desses últimos anos, um bom programa de concessões, né, para atrair investimento privado. Agora, em dezembro, há uma promessa, inclusive, de privatização do Porto de Santos. E vai ser um investimento enorme. Mas as ferrovias, algumas ferrovias estão sendo concedidas, né, para a iniciativa privada, há diversos projetos protocolados, né, e isso também deve ajudar muito. Isso veio justamente com o novo marco das ferrovias. Não tinha investimento nenhum e agora já há diversos projetos que devem ser encaminhados para novos investimentos. Mas investimento em ferrovia não é da noite para o dia, né? Leva tempo. Excelente, professor. Muitos elogios aqui, muitos alunos, né, convidados aqui, participantes, elogiando seus comentários, as suas respostas, a sua palestra de maneira geral. Nós gostaríamos de lhe agradecer
por ter aceito o nosso convite, pela sua disponibilidade, por estar compartilhando aqui esse seu conhecimento, suas experiências, sua vivência. Nosso muito obrigado. Agradeço também a cada um que se fez presente aqui nessa noite, né? Esse evento ele é para vocês participaram muito bem, interagiram. Felizmente, a gente não conseguiu responder 100% das perguntas, mas chegamos quase lá, isso já foi ótimo. Peço que não esqueçam de assinar aí a lista de presença, certo? E aproveito para lembrar que os certificados eles serão gerados pela plataforma em que vocês se inscreveram, e aí vocês receberão um aviso no e-mail que vocês cadastraram lá, certo? Então, agradeço novamente aqui ao professor Écio, sigam lá o professor, acompanhem o professor nas redes sociais. Boa noite a todos e até breve. Eu agradeço também o convite e até uma dica, todo domingo eu faço uma sessão de perguntas e respostas lá no Stories do meu Instagram. Então, quem não teve pergunta respondida aí, guarde sua pergunta e domingo faça por lá que eu prometo responder. Tá joia? Excelente, vai chover perguntas. Se continuarem com esse interesse, agradeço também a professora Naila, que nos ajudou aqui no suporte. Obrigado, professora. Boa noite, pessoal, e até mais. Boa noite, até Obrigado, mais. professor. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.